Assembleia de condôminos pode ser convocada por abaixo-assinado? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça sua inscrição aí no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e também dê o seu joinha aí para contribuir para o alcance do nosso canal aqui no YouTube. Se você quer receber as edições do Jornal do Síndico, que são mensais, basta encaminhar uma solicitação para o nosso canal de WhatsApp, que é o código de área 31 e o número 98481-7642. Nosso convidado de hoje é o advogado especializado em direito condominial, o Wellerson Magno. Tudo bem, doutor Wellerson? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comorado. Olá, Márcio, boa tarde, obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar participando novamente aqui do seu programa. Quero saudar todos os participantes aqui do nosso momento e muito feliz pela oportunidade, Márcio. Então, doutor Wellerson, eu já vi muito, né, essa questão aí de moradores convocarem a assembleia por abaixo-assinado, inclusive até em essas petições que costumam aparecer na internet, né, petição pública, né, já vi muito lá, os moradores do condomínio, do edifício convocam para a assembleia. Como é que é isso? Pode ser feito dessa forma? Então, Márcio, esse é um dos temas que chamam muito a nossa atenção em relação à gestão condominial. Sobretudo sobre a competência do síndico, sobre a responsabilidade do síndico e principalmente aquilo que cabe direitos e deveres dos moradores, que são os condôminos. Mas antes de responder a sua pergunta, que é polêmica, né, em relação à convocação das assembleias, eu acho que é importante a gente considerar aqui, Márcio, a responsabilidade e a competência daquele que tem o ofício, digamos assim, o seu mandato eletivo, que é o síndico, competência do síndico. E para a gente entender a competência de quem pode, deve ou não convocar a Assembleia, é importante a gente falar um pouco sobre a responsabilidade do síndico. O que a gente percebe no mundo condominial, no dia a dia, Márcio, é que o síndico, ele é o representante da massa condominial, eleito por uma Assembleia de Condômino e se torna o representante eh, dessa, dessa seara condominial, né, desse ambiente condominial e por isso, pela própria lei, né, lei de edificações, né, a lei de condomínio, o próprio Código Civil, a convenção, que é o estatuto normativo do condomínio, lá preconiza que o síndico tem, em primeiro lugar, a competência, né, para convocar as assembleias dos condôminos, como representante legal que recebeu um mandato eletivo para essa função, né? Então, a competência primeira segundo a previsão normativa condominial, é do síndico. Ele tem essa responsabilidade. O que é interessante a gente entender, Márcio, é que o síndico que tem a responsabilidade de convocar as assembleias, nós temos algumas especificações, porque, obrigatoriamente, é competência do síndico convocar anualmente a Assembleia Geral Ordinária. É obrigado a convocar a Assembleia Geral Ordinária. Para quê? Para aqueles temas, né, das assembleias ordinárias, que é a previsão orçamentária, a própria questão da prestação de contas, entre outros temas. Essa é a obrigação do síndico, que está prevista no Código Civil, que ele tem essa obrigação de convocar. Agora, Pelo menos uma vez ao ano, né? uma vez ao ano, ele é obrigado a convocar esta Assembleia, competência do síndico, eleito validamente para representar os condôminos. Se ele se omite, aí vem a segunda questão que o Código Civil coloca. Se o síndico se omite a convocar esta Assembleia, aí sim, um quarto de condôminos pode convocar também esta Assembleia, na omissão do síndico que tem a obrigação primeira. Um quarto de condôminos pode convocar esta Assembleia anual. Se a Assembleia não se reúne com esta convocação de um quadro de condôminos, aí qualquer condômino pode judicialmente requerer ao juízo que convoque essa Assembleia anual, que é obrigatória, nós chamamos de Assembleia Ordinária.
Isso está no Código Civil, isso está previsto também na Lei de Condomínio de 64. O Código Civil, então, estabelece o quê? Que, obrigatoriamente, uma vez por ano, o síndico faça a convocação. E, na sua omissão, um quarto de condôminos, então, tem o quê? A obrigatoriedade, tem a competência para exigir essa assembleia. Se a assembleia não se reúne, aí sim, o condômino poderá fazer essa convocação através de um requerimento judicial. Isso é importante para estabelecer aqui a competência do síndico e a obrigatoriedade. Agora, uma outra curiosidade aqui, Márcio, é que para as assembleias extraordinárias, o Código Civil estabelece o quê? Que tanto o síndico quanto um quarto de condôminos podem convocar, tanto um quanto o outro. E aí fica uma coisa interessante aqui para a nossa conversa, é que as assembleias extraordinárias, elas acontecem quantas vezes forem necessárias, diante daqueles temas que são importantes para a coletividade. Competência é do síndico e na sua omissão ou na sua impossibilidade, um quarto de condôminos. Aí é um ou outro. Isso está estabelecido também no Código Civil, através do artigo 1355. Então, lá, para as assembleias extraordinárias, o que que o Código Civil estabelece nesse artigo? Que tanto o síndico quanto um quarto de condôminos podem convocar esta assembleia extraordinária, claro, com pautas que são de interesses coletivos. Isso é importante para a gente entender. Resumindo, então, o que que nós temos, Márcio, para responder à pergunta se como que os condôminos podem fazer? Primeiro, pela regra da competência, é do síndico. Ele tem a obrigatoriedade, uma vez por ano, de fazer a convocação da Assembleia Ordinária. Na sua omissão, um quarto de condôminos pode fazer a convocação. Se a Assembleia não se reúne, qualquer condômino pode, no juízo, pleitear esta Assembleia obrigatória, que é a Assembleia Ordinária. As Assembleias Extraordinárias é uma outra opção que o artigo 1355 traz. Se o síndico não convoca, um quarto de condôminos pode convocar. Ou seja, aqui, independente da omissão do síndico, qualquer um, tanto o síndico quanto um quarto de condôminos, pode convocar esta Assembleia Extraordinária. Isso é importante para considerar as competências, tá, Márcio? Aham. Mas e essa questão, que é a nossa questão hoje aqui, né? Você já explicou, né, a questão da competência, né, que primeira é do síndico, né, em segundo lugar, um quarto dos condôminos, mas essa questão, assim, porque a Assembleia ela precisa de formalidades para ser convocada, né, o doutor Welleson? E essa questão do convocar por abaixo-assinado está dentro vamos dizer assim, desse parâmetro legal para poder fazer essa convocação, desse rito de convocação da Assembleia? Pois é, esta também é uma dúvida muito frequente em relação a alguns condomínios, Márcio. Quando se fala que um quarto de condôminos pode convocar uma assembleia, nós estamos aqui dizendo o seguinte: na omissão do síndico, um quarto pode convocar para assembleias ordinárias. Para as assembleias extraordinárias, tanto o síndico quanto um quarto de condôminos. Qual que é a formalidade? É importante considerar que as assembleias de condomínio, elas são assembleias que elas têm como premissas, digamos assim, Márcio, a solenidade. É um rito solene. E esse rito solene, normalmente, ele está estabelecido na própria convenção. Então, tanto o síndico quanto um quarto de condôminos devem observar essas formalidades. Nós costumamos dizer que para as assembleias de condomínio, tanto ordinárias quanto extraordinárias, a gente costuma dizer que existem a preparação para a assembleia acontecendo e a assembleia posterior, ou seja, pós-assembleia. Então, são três momentos. O anterior, Antes, né? o durante e o depois. Exatamente, antes, durante e depois. Antes, é importante que tanto o síndico quanto um quarto de condôminos observe o quê? Existe ali a convenção que estabelece a forma de convocação, né? Normalmente é um edital de convocação, que deve conter dentro dele edital o local, quem está convocando,
o horário, observar a questão das chamadas, primeira chamada, segunda chamada, se vai ser presencial, se vai ser por meio híbrido, se vai ver por meio digital, online, né, ou virtual. Tem que estar estabelecido todas essas prerrogativas, requisitos para o edital de convocação, para que todos os condôminos que forem intimados, né, para essa assembleia estejam de forma clara e objetiva, cientes da pauta daquele dia, da ordem do dia. Então, o edital contém também a pauta dos assuntos que vão ser deliberados. Então, os condôminos recebem esse edital de convocação. Isso é a preparação para a assembleia, né? É importante que o síndico e um quarto de condôminos observem essa formalidade, porque se qualquer condômino não é convocado, esse condômino que não foi convocado devidamente poderá, inclusive, anular tudo que foi deliberado naquele dia, naquele horário, por falta de convocação legal. Então, é importante essa prévia. Então, um quarto de condôminos deve observar a formalidade? Deve. É através de abaixo-assinado? Depende se a convenção estabelecer esse requisito adicional, porque a lei não estabelece que é abaixo-assinado, só fala o Código Civil que um quarto pode convocar, observando as formalidades estabelecidas pela própria convenção. Se a convenção não fala de abaixo-assinado, é importante apenas seguir o edital, dentro da formalidade que a convenção estabelece, Márcio, e a subscrição de quem está convocando, que são os condôminos proprietários, através da sua identificação, nome completo, CPF, a unidade imobiliária e assinatura. Então, vem ali, depois do edital, né, as formalidades com a pauta local, as assinaturas e a publicação deste edital. Não fala de abaixo-assinado. Isso pode ser um requisito adicional que as convenções podem regulamentar através de um abaixo-assinado, mas normalmente é a subscrição do próprio edital de convocação, tá? Quer dizer, o abaixo-assinado, doutor Welles, ele pode servir para você arregimentar esse um quarto de condôminos, né? Mas não é o meio formal de convocação. Quer dizer, Exatamente. alguém pode arregimentar ali, através de um abaixo-assinado, pelo menos um quarto de assinaturas, né, de moradores, para convocar a assembleia, mas tem que passar por essas formalidades que você explicou aí, que é a Todas. convocação através de edital mesmo, né? Isso aí seguindo Sim. o que reza, o que está na convenção, ou geralmente todas as convenções, né, têm isso no seu escopo, ou então a legislação, né, que fala do edital também de convocação, né? Exatamente. A confusão, Márcio, e você percebeu muito bem, a confusão está em que é que as pessoas, no momento dos condomínios, tanto os moradores, proprietários, próprios síndicos, né, não entendem o edital de convocação como um requisito, digamos assim, formal de uma assembleia. Por quê? Porque o abaixo-assinado ele serve para tantas coisas, por exemplo, para manifestar uma insatisfação, às vezes de um grupo, para arregimentar ou regimentar, como você falou, um grupo de moradores para tal matéria, para exigir que o síndico convoque, né? Ou seja, está aqui um abaixo-assinado de moradores tais, exigindo pauta tal para que o síndico convoque a assembleia. Só que o edital de convocação ele é diferente. Por quê? Porque um quarto de moradores já está previsto na convenção que pode convocar. Se pode convocar, é simplesmente observar a formalidade com o edital de convocação e subscrever o edital. Já é a convocação. Inclusive, as pautas podem ser colocadas ali no edital sem o crivo do síndico, né? Não tem que passar pelo síndico nesse sentido, né? É simplesmente seguir a formalidade, subscrever e publicar e se reunir naquele dia local e deliberar a ordem do dia, né? Isso é importante para fins de edital de convocação. É um requisito necessário, como prevê aí as convenções do próprio Código Civil, para que aquela reunião de condôminos tenha validade, tem que passar para a prévia do edital de convocação, independente de um abaixo-assinado. Isso que é interessante observar, né? Doutor Wellerson Magno. Doutor Wellerson, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí de participar aqui no Comorar e esclarecer esse assunto aqui para a gente, para quem está nos vendo aqui através do YouTube e de outras plataformas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Márcio, a oportunidade. É sempre bom estar aqui participando do seu programa. Tenho acompanhado diversos temas relevantes, né, aqui no Comorá, para a seara condominial, muitos participantes, muitos colegas, e eu fico lisonjeado pelo convite. Estamos sempre à disposição para colaborar com o programa, dentro das nossas possibilidades, tá, Márcio? Fico feliz, obrigado mais uma vez. Sucesso aí nos trabalhos. Muito obrigado mais uma vez. E você, achou relevante essa informação? Como é que você está fazendo aí no seu condomínio? Está fazendo assembleia de qualquer forma? A gente viu aqui que uma assembleia precisa de ritos, né, para poder ter validade, né? Então, compartilhe esse vídeo aí com seus condôminos, né? Vizinhos, parentes, amigos. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, né? Se você achou relevante essa informação, dê o seu joinha aí para contribuir para a gente aqui no YouTube. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!